Boa tarde, minha gente, boa tarde, minha galera linda. Estamos aqui no quarto episódio aqui da série do combate à prevenção à depressão infantil. O que a gente pode fazer para ajudar nossas crianças a sair desse risco? Vamos chegando que hoje nós vamos ter uma pessoa muito querida da Mamãe do Bem, que é a Anne Elise, que vai estar trazendo aí a nossa contribuição, né? Junto comigo ela vai trazer a contribuição dela, que ela também trabalha com família, trabalha aí ajudando as mães, e nós vamos estar iniciando esse momento agora. Vão chegando, aguardar um pouquinho aí a galera que está chegando. Enquanto isso eu vou botar aqui o nosso tema da live: combate à depressão infantil. Depressão infantil. Combate à depressão infantil. Olá! Seja bem-vinda! Vamos chegando, aguardando aí o pessoal que está entrando. Vão chegando. Boa tarde. Coisa boa vocês estarem aqui participando desse movimento de ajudar as nossas crianças a não entrar nesse processo da depressão infantil. Deixa eu compartilhar aqui essa live para todos nós podermos fazer bom uso dela. E daqui a pouco já chamo nossa convidada, que vai estar aqui dando a contribuição para a gente, que é a Anne Elise, que vai estar falando sobre o tema. Deixa eu ir baixando um pouquinho aqui para já chamar a Anne. Olá, vão chegando, que coisa boa vocês aqui. Aproveitem e mandem corações, que me ajuda a divulgar aí no Instagram. E eu vou dar um tempinho só para a Anne estar entrando. Pronto, coisa boa. Vão chegando a Mari, que bom, Clarissa, que coisa boa vocês estarem aqui. Nós estamos a semana inteira fazendo um movimento aí contra a depressão infantil, para que a gente possa estar realmente trazendo essa responsabilidade para as nossas mãos, do adulto, dos pais, dos educadores, e a gente poder expandir o nosso olhar frente às nossas crianças, tá certo? Já vou chamar aqui, cadê? Deixa eu ver se Anne chegou. Anne chegou, não chegou? Ela já está chegando, ela me disse que estava numa ligação. Enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho com vocês, que é o tempo que ela entra aqui na live. E eu venho fazendo esse movimento, de fato, pela preocupação que eu tenho tido, tanto quanto mãe, na minha casa, o olhar que eu tenho trazido para as minhas crianças, os meus filhos. Eu tenho um casal, a Nina de 10, o Gabi de 8, Gabriel. E eu tenho visto quanto está sendo desafiador para mim, enquanto mãe, perceber na sutileza dos comportamentos, assim também como muitas demandas de famílias, de outras mães estarem trazendo aí para a gente essa necessidade. Então eu fui tocada, e esse desejo genuíno mesmo de ajudar as nossas crianças nesse momento, principalmente que é um momento mais de adversidade, de adaptação, adaptabilidade mesmo do processo. Então nós vamos estar aqui. Quem não assistiu às lives anteriores, eu fiz a segunda-feira, desde a segunda-feira que a gente vem falando sobre isso. Vão chegando, que bom, Rita chegou, Luciana. Um beijo para esse filho lindo, Lucas. Eu vou amanhã, ou hoje ainda, eu ainda falo dele. Minha mãe, seja bem-vinda. Aproveita, compartilha aqui essa live com a galera. Manda para os seus amigos da página, porque muita gente merece estar despertando para esse lado do cuidado às nossas crianças e a prevenção à depressão infantil. Tá certo? Deixa eu ver aqui se a Anne já entrou, ela ainda não entrou.
Então, para quem não assistiu as lives anteriores, está lá no IGTV. E meu filhote está aqui participando em todas as lives, né, meu amor? Eu até agora não fiz uma live comigo. Ó, meu filho quer fazer uma live para vocês. Eu vou fazer a live amanhã, pode ser? Vovó entrou. Vovó tá aqui, sua Dinda. Sua Dinda. Tem uma outra tia aqui, que é a tia da escola. Tem um bocado de gente bacana. Aproveita, divulga a live. E assistam, quem não assistiu, a live está gravada lá no IGTV, várias dicas, várias abordagens trazendo essa reflexão para a gente em relação à responsabilidade que nós temos perante as nossas crianças. Hoje nós vamos estar conversando com a Anne, ela é mamãe do bem, de Benício, isso. E ela vai estar entrando daqui a pouco para estar conversando aqui, trazendo a experiência dela de mãe. Particularmente, o meu chamado para falar com vocês é a minha necessidade. Então, quando eu trago um tema, eu também trago um tema ao qual eu me vejo desafiada e me coloco no lugar dos pais nesse momento. E aí é a hora que eu busco casar aquilo que eu estou estudando com a minha prática. Então, eu tenho tido várias oportunidades de perceber na prática com os meus filhos que se eu não intervir, eu vai deixar passar momentos que eles estão realmente precisando de mim, realmente precisando do apoio da mãe e do pai. E se eu não estiver muito atenta, isso vai ser perdido. Como para mim, que já estou nesse movimento, nessa busca, já é desafiador, imagine para quem não está. Então essa criança, ela acaba sofrendo um pouco mais para aquelas mães e pais que não estão tão atentos assim, tá certo? Ontem eu falei algumas coisas importantes em relação aos filhos, a não comparação, a validação das emoções, e eu me esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é a expectativa que nós criamos e geramos em cima das nossas crianças. Quando a gente vai entender o motivo pelo qual a criança está no processo depressivo ou até se mutilando ou até pensando em um suicídio, geralmente ela traz a demanda de que ela não está dando conta da expectativa de quem está ao redor, geralmente dos pais. Então a gente cria uma expectativa tão grande, uma cobrança tão grande em cima daquela criança, que quando ela percebe que ela não está dando conta, isso traz uma angústia e uma tristeza muito grande, atrelado a várias outras emoções misturadas. Como eu já falei aqui, a emoção não é só tristeza, a criança entra dentro de um processo que ela pode estar entediada, ela pode estar enciumada, ela pode ter várias emoções misturadas aí, e atrelado a isso, a cobrança excessiva de muitos adultos que estão ao redor. Então, eu não estou bem, eu sou muito cobrada, não estou dando conta disso, eu não tenho vontade de estar aqui. E aí entra o processo que a criança vai se afundando, ou então, para não afundar, ela vai explodir, para dizer assim, para com isso, porque isso não está bom para mim. Então, é um ponto muito importante para a gente refletir, que é essa expectativa criada em cima das nossas crianças. Eu não estou vendo aqui a minha convidada ainda, que ela ficou de entrar, que é a mamãe do bem. Se alguém puder mandar um direct para ela aí, eu agradeço, tá? Dizendo que a live nossa aqui já começou. Mas independente de Anne que está chegando, uma coisa que me tocou é o seguinte: até conversando com a Anne, alinhando a live com ela me contando um pouquinho da história dela. Ela tem um filho de 3 anos e ela contou um pouco assim da demanda dela como mãe e da angústia que eu também sinto, e eu sei que muitas mães sentem, frente às nossas crianças, que particularmente eu acredito que são crianças que estão vindo de uma geração muito mais avançada do que o que a gente estaria, digamos assim, acostumado ou esperando. São crianças muito espiritualmente até elevadas, que estão aí para nos ensinar, trazendo demandas mesmo de não querer fazer parte daquela rigidez de um padrão. E essas crianças, elas estão se vendo muitas vezes tendo que ser colocada dentro de uma caixa apertada. Normalmente isso já acontece, e agora mais do que nunca, porque essa criança está perto dos pais, os pais muitas vezes não
estava nem sabendo como era essa dinâmica do filho e está agora percebendo que o filho pode não estar tão bom assim. Aí começa a comparar esse filho, começa a achar que o filho não está bom na escola porque compara com o outro, ou está muito bom, o que também traz um peso para a criança quando a gente cobra excessivamente dela. E aí começam os processos que nós precisamos entender que as nossas crianças vão precisar de um cuidado especial nosso. Muitas das nossas crianças que estão aqui são crianças que estão vindo em missão, são crianças que estão vindo para ajudar, são crianças que estão aqui e nos escolheram, nos elegeram como guardião deles. E quando essas crianças estão com nós, que somos eleitos para serem guardiões dessas crianças, a gente não está aceitando a criança como ela é. Nós não estamos aceitando os nossos filhos como ele é, com tudo que ele traz. Isso causa uma frustração, uma confusão no íntimo dessa criança muito grande, porque entra nessa questão que eu estou trazendo aqui para que a gente amplie o olhar, não a culpa, mas que a gente possa ampliar o olhar e trazer a consciência para diminuir essa expectativa colocada na nossa criança dentro de um padrão idealizado por nós ou pela uma sociedade. Quando os filhos trazem uma demanda diferente, é um momento da gente parar e dizer, opa, o que é que eu posso estar fazendo de diferente por este filho? Isso tem acontecido inclusive em relação aos irmãos. Cada um traz uma necessidade diferente. E é injusto a gente tratar os diferentes igualmente. A gente precisa tratar cada criança com a demanda que ela traz, com a necessidade que ela requer. E isso tem trazido também muito desafio para os pais. Eu, por exemplo, vivencio duas demandas muito diferentes. E aí eu tenho que dedicar um tempo para atender o meu filho com a demanda que ele tem e atender a minha filha com a demanda que ela tem. Tem gente que tem 3, 4 crianças aí dentro de casa e eu imagino que deva ser muito desafiador, mas é necessário. Precisa ser feito isso todos os dias? Não, principalmente com as crianças que já são maiores, mas é necessário que você dedique um tempo especial para olhar para aquela criança como um indivíduo. Individualidade. A criança de hoje, ela pede muito isso. Ela pede que nós enxerguemos ela como um indivíduo. Indivíduo significa algo pessoal. Então, a forma como um age, o outro age, são diferentes. Muitas vezes a gente se coloca aí criticando os nossos filhos, comparando essas crianças, esses filhos, e deixando aquele que está já fragilizado ainda mais fragilizado. Então, que a gente olhe para esse ponto com muito carinho. Mamãe do bem chegou, que bom! Que a gente olhe para esse ponto com muito carinho e que a gente olhe para as nossas crianças como algo muito sublime e que precisa também de uma educação à altura, tá certo? Vou aqui convidar a nossa convidada de... Seja bem-vinda, deixa a Anne entrar. Vou mandando os corações. Oi, Anne! Oi, obrigada por ter me aguardado. Tive uma ligação de urgência, gente, me perdoe. Que bom que você está aqui. O importante é você estar aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Anne, aqui no Dose de Família. Obrigada. E eu já comecei um pouquinho sobre você, sobre o nosso bate-papo até, você falando do seu filho, do Benício. E na hora que você colocou assim a sua demanda de mãe e também enxergar a nossa criança como uma geração diferenciada, vale muito a pena. Então eu já introduzi o nosso bate-papo, que a gente possa trazer aí, compartilhar um pouquinho com a galera o nosso olhar de mãe frente aos nossos filhos, tá bom? Tá Seja certo. bem-vinda, se apresenta aí para a galera que não te conhece, fique à vontade. Então, gente, obrigada por ter aguardado, de verdade, né, esse meu atraso aí, me perdoe, tive uma ligação extremamente de urgência, não tinha como eu recusar essa ligação. E sim, eu sou a Anne, mãe do Benício, como nossa linda falou. O Benício hoje ele tem 3 anos
Atualmente a gente mora em Manaus. Eu sou enfermeira de formação, pós-graduando em urgência e emergência. E coach, né, também, coach na área materna e na área das mulheres. E é isso, praticamente, né? Hoje eu trabalho home office e dou como é que eu falo? Essa loucura de amores e correria com vida materna, mãe, trabalhando em casa, empreendendo e tudo mais. E aí me convidou para me falar desse tema, que é um tema extremamente importante, né? Que eu acho que deve ser mais debatido, da depressão na infância, né? Com as crianças. E o cuidado que nós pais, mães, avós, tios, quem tem criança em casa tem que ter o olhar diferenciado para essa visão da criança. E aí eu vou resumir um pouco. Nós não morávamos aqui e quando a gente veio para Manaus, eu senti que meu filho ficou muito mais agressivo, ficou nervoso, começou a não querer brincar, né, a se isolar um pouquinho. E aí a preocupação, né, de por que aconteceu tudo isso. Ele foi preparado para essa mudança, ele soube, a gente realmente pecou nessa parte, né, de não falar que iríamos morar em outro estado, que iríamos morar em outra casa. Então tudo isso pode, futuramente, né, se fosse corrigido naquele exato momento, ocasionar alguma coisa com ele com 8, 10, 12, até na fase adulta, né? Porque a gente sabe que a depressão ela pode ser algo que foi vivido na infância, na adolescência ou atualmente. E aí, depois de muita conversa, conversei com vários amigos psicólogos para ver como é que eu faria essa introdução, né, de método, como é que eu ia usar isso com o bem. E aí eles, não, Anne, conversa, expliquem o porquê da mudança, o porquê ele não tem os amiguinhos da escola anterior, porque ele pergunta até hoje, né? Ele fala, ele cita o nome dos amigos da escola anterior, ele lembra a cor do colégio, da farda dele. E já tem 1 ano, né, que a gente está aqui. E ele lembra, ele só tem 3 anos. Então eu sempre fui lá conversando para não ter para que meu filho não se distanciasse 100%, né? A gente sabe que as crianças elas têm medo de falar, às vezes, o que elas sentem ou elas não sabem falar o que elas sentem. Então eu usei de vários métodos. Eu usei de desenho para ele me explicar o que ele estava sentindo. Hoje ele já identifica que ele está triste, chateado, que ele não quer brincar, que ele está com raiva. Ele fala exatamente o que está sentindo. Mas quando a gente chegou aqui, não. Então eu usei alguns brinquedos dele, exemplos de carros, né? O carrinho preto tá triste por como aconteceu isso. O vermelho tá feliz. O que o benzinho tá sentindo? Como é que você tá fazendo? Por que você tá aí no cantinho sozinho? O que aconteceu? Né? Ele ia pro canto, ficava quieto e não falava as coisas. Porque tava ainda na fase também, desenvolvendo, né, a fala 100%, as frases. E aí a gente percebeu que ele precisava de uma atenção melhor. A gente estava na correria, os pais também ficam estressados e os filhos se espelham em nós. Então a gente estava estressado nessa mudança, correndo. Ajeita isso, ajeita aquilo, faz aquilo. O que a gente vai fazer? Como é que vai montar isso? A casa estava passando por reforma, então nosso filho via gente entrando, via gente saindo, barulho, sem entender nada. E aí a gente conversou muito com ele, né? Até ele demorou uns 2 a 3 meses mais ou menos para voltar ao normal, a ser menos ansioso, menos nervoso. E também eu faço uso no meu filho, né, de florais, que é algo natural, mas que você pode, claro, e eu peço que você converse com um homeopata ou com um médico do teu filho, né, porque tem idades específicas e situações específicas. Então, como é uma coisa mais natural, eu prefiro, né, e sempre quando eu vou conversar com o médico, falo, tem algo mais natural que eu posso usar para ele, manipulado, menos química. E aí hoje ele faz uso de floral e eu sempre converso com ele. Sempre a gente está conversando, porque ele está chateado. A criança ela não quer receber o não, né? Então, assim, essa fase ele recebe alguns não pode por conta disso, né? E aí eu vou dar um exemplo, assim, tudo que ele vê na rua, às vezes ele pede. Eu quero um carrinho, eu quero um pirulito e tal. E a gente já chegou na fase da educação financeira. Então ele tem o cofrinho dele. Aí eu falo, olha, bem, esse é caro. Agora, no momento, não pode. Verdade, mamãe. Então, assim, às vezes ele fala que quer pegar do cofrinho, mas ele não fica tão chateado como antes. Né? Ele não fica emburrado, ele não bate o pé, ele não faz nada disso. Para que futuramente, né, quando ele estiver maiorzinho, ele entenda a importância do dinheiro dele e que ele não fique frustrado, não fique chateado, não pense em fazer algo de extremo por conta que algo não deu certo. Então, eu falo que é muito importante a conversa dos pais com os filhos,
Seja ele criança pequena, de 1, 2, 3 anos, 4, seja ele adolescente, que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? A gente sabe que a adolescência hoje tá voltada muito para a internet e acaba esquecendo dos amigos reais. Eu digo amigos reais, os amigos que você pode sentar, conversar, os seus pais são seus amigos, né? A geração que a gente vive, às vezes elas esquecem, e eu falo até da minha geração também, que os pais são nossos amigos, são os principais que estão ali pra gente conversar e falar o que tá sentindo. E procurem, né, uma forma de abertura para entrar em alguns temas com o seu filho ou sua filha, né? A gente sabe que adolescente ele é mais fechado, tem coisas que eles não gostam de falar. Tente conversar da melhor forma, né, para que o índice de depressão venha cair, né, e não aumentar, o gráfico não venha aumentar dentro dessa fase da infância. E, claro, pensando também na vida adulta, né? A vida adulta, quem é adulto sabe, não é rios e amores, como as crianças pensam, eu quero ser adulto porque eu quero sair, eu quero ser adulto porque eu quero isso e aquilo. E tem que preparar para que ela, quando lá na frente há algo que frustre ela esteja preparada, né? E não fique até a tristeza momentânea na hora ali é tudo bem, você realmente fica triste, mas que ela não entre em uma tristeza profunda de vários dias que leve ela numa depressão. E eu falei rápido pra caramba, me desculpa. Gente, eu falo muito rápido, pode ir me cortando. Não, mas assim, tá dando para pegar. E uma coisa, você falou várias coisas bacanas. E uma das coisas que, assim, para mim é o primeiro passo, que foi até na live, eu já falei sobre isso, é a observação. Então, você observar seu filho, né? Você trouxe uma demanda dele e você conseguiu olhar. E quando a gente olha e olha só o comportamento, se você vai pegar uma criança que está agressiva, que está irritada, que está explosiva, ou que está se retraindo sem querer falar, e você olhar só para isso, muito provavelmente a gente não vai olhar o que está por trás disso. E aí você trouxe na sua fala esse corte, né? Eu não preparei meu filho para uma mudança. Isso é muito interessante. Porque essa preparação, a criança ela compreende quando a gente vai conversando com ela e preparando, e conversando sobre o que está acontecendo, isso facilita muito. Como é que foi essa transição de você puxar essa rédea, essa responsabilidade para você, Ana, e conversar, né? Começar a introduzir para ele esse processo de mudança, até adaptando para o que a gente está vivendo agora. Como é que o pai e a mãe pode introduzir um diálogo assim, mais para Então, contribuir na vida dele? na parte do bem foi uma parte muito lúdica, né? Muita brincadeira. E aí, como na época ele gostava muito de brincar com carros, garagem e tudo mais. Eu fiz 2 cidades, brinquei para ele 2 pistas, né, de cidades diferentes. E lá em Salvador a gente morava, por ali, ó, aqui a gente morava em apartamento, era menor, você não tinha esse espaço para brincar, que a gente mora em casa atualmente. Seus amiguinhos continuam lá nas escolas, essa escola, só que o Ben agora mora aqui, em outra cidade. Não é pertinho, não é só pegar um carro e a gente chegou aqui. Lembra que a gente pegou um avião, e aí a gente veio, e aí eu pego o avião, eu faço toda a parte lúdica com ele, né, na época, para ele realmente entender que a gente não estava lá. Então, assim, fica muito mesmo na mente da criança, ele lembra de metrô. Gente, o Ben andou em metrô em Salvador, ele tinha 1 ano e meio, se eu não me engano, ele era muito pequenininho. Mas ele lembra, ele fala como era e realmente situações que aconteceram dentro do metrô. Então eu brinco que lá tem o metrô ainda, continua lá. E não saiu dali ninguém saiu de lá, tá lá. A gente que se mudou para outro lugar, mas que hoje ele tem novos amigos, tá crescendo, tá tem as tias mais próximas, né? Porque aqui ele tem tia dele, tem os primos. Então, o vínculo de amizade dele não diminuiu, mas sim expandiu, né? Ele tá crescendo, vai ter mais amiguinhos. É a fase dele, de amigo, todo mundo para ele é amiguinho, amiguinho da escola, minha escola nova, minha tia nova. E foi exatamente assim, essa adaptação da mudança na escola dele, quando ele foi para a escola aqui, que é bem diferente da que ele estudava lá, no sentido de tamanho, no sentido de professores, há um choque para a criança, teve a parte da adaptação. E aí a gente conversou com as professoras, né? Ela também me chamou, Anne, e eu falei, ó, ele tá nessa fase, ele mamava ainda. Ele é assim, vai chorar um pouquinho, queria saber como é que vai ser. E foi a mesma coisa, você vai ficar lá na escola, fiquei com meu filho. Ele chegava em casa, ele não queria ir para a escola de forma nenhuma, ele chorava muito, ele não queria ir para aquela escola, né? Porque era algo novo.
e sempre na conversa lúdica, né? Muita coisa lúdica, muitos livros para ele entender. E a Érica entrou aqui, ela ama livros também, ela é uma mãe maravilhosa, adoro ela, que tem o Uriel. E várias dicas, assim, eu comecei também a pedir dicas para outras mães que tinham passado pelo mesmo processo de mudança, de estado, e como eu poderia fazer. E claro, sempre também para psicólogos. Como é que eu vou me adaptar nisso com o bem? Como é que eu posso fazer isso com o bem? Ele tá dessa forma. Anne, calma, às vezes é uma fase, vai avaliando, porque a criança às vezes passa por uma fase, né? E aí Sim. eu tenho que identificar se é uma fase daquele momento, daquele período esperado, ou se aquela fase ali está se estendendo mais do que o que se espera. Então, é um olhar diferencial. Você não pode se acostumar com o que está acontecendo e achar normal. Você tem que ficar sempre de olho nas atitudes, né? E como é que a criança está agindo e falando. Então, foi toda essa fase. Eu me preocupo muito, sim, com a parte da depressão na infância, porque... Tá me ouvindo? Tô te Me ouvindo. ouvindo, Rai? Travou um Foi. pouco, Anne. Travou pra mim aqui Travou um também, pouco. mas... Pera aí. Tô te ouvindo, só que tá travado. Vamos ter paciência. Anne saiu, mas ela vai voltar. Espera aí que eu já vou chamando ela de novo para vamos ter um pouquinho de flexibilidade aí com a nossa internet. Travou para a Anne, foi. Ela já está voltando. Melhorou? Ok? Voltei? Pronto. Melhorou para mim. Você Pronto. falou. Você quer continuar ou Sim, quer... falei da fase, né, que a gente tem que eu me preocupo na parte da depressão infantil, em todos os aspectos, né? No aspecto do meu filho, como ele tá indo, no aspecto dos coleguinhas dele. Diante da pandemia foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser em casa? A criança vai voltar para casa 100%, apesar da casa ser o melhor lugar do mundo para a criança, tá? A gente sabe que é o lugar que ele se sente mais à vontade e tudo mais, mas ela iria começar a ficar 24 horas ali dentro durante esse período da quarentena. E eu fiquei receosa dele mudar as atitudes, as mudanças dele, né? Sei lá, ficar agressivo, nervoso de novo, chorão, não querer fazer as atividades, enfim. Eu não tive esse problema, então, mas eu me preparei também para isso. Fui atrás, né, de artigos, estudei, procurei amigos, psicólogos, como é que eu posso fazer, se ele tiver isso, se ele fizer aquilo, como é que vai ser a minha ação como pai ou a minha ação como mãe, porque aí entre o casal eu converso sim com o Vitor muito, como é que a gente vai agir em conjunto, né? Porque quando você tem um filho que você cria ele com mais pessoas, a gente tem que ter uma preparação da família. Então aqui sou eu, meu esposo, a minha mãe e a minha sogra. Então são duas avós, né? E a gente sabe que a avó mima muito a criança. E aí são duas avós que também foram preparadas para a gente saber como é que ia fazer essa questão ficasse mais estressado. Demorou um pouco, ele ficou os 40 dias muito tranquilo, aqui estendeu mais um pouquinho, porque na época Manaus estava em um pico mais alto, e aí sim ele começou a ficar irritado, né? Meu filho tá com nível de irritado. Irritado, então é exatamente essa palavra. O Benício começou a ficar irritado com muito pouca coisa. Eu falava, tipo, bem, você não vai assistir televisão agora. É desenho. E ele ficava, saía batendo pé, batendo porta. E aí eu comecei a entender, olha, tá mudando. Tem algo errado. E o que aconteceu? Não acredito. Travou um pouco de novo. A imagem, não foi? Mas tá me ouvindo? Foi, travou a imagem, mas você está falando e a gente está conseguindo ouvir. Se você quiser continuar, pode. Estou te ouvindo. Pessoal, dá uma sinalização de como está aí a live. Fala aí se está travando, se está ouvindo. Eu tô te ouvindo. Voltei aqui pra mim. Se eu não voltei, vocês me avisem que eu... Pronto, voltou. Pode falar. E aí, quando eu vi essa mudança, né, eu comentei no grupo de rede de apoio de mães, né? Falei, gente, o Vinícius tá assim. E as mães, Anne, brincadeiras, começa a brincar, fazer coisa diferente, né? Do dia a dia. A gente já tava fazendo, exemplo, uma das brincadeiras que ele mais gosta é encher bexigas de água e estourar, né? Brincar na varanda. E começa a perguntar pra ele por que ele tava assim. E aí ele falava que tava chateado comigo porque eu tirei o desenho.
Você não me deixa no desenho, porque acabou que a televisão ficou mais tempo do que as atividades aqui na minha casa. Então, eu tô fazendo algo que é meu, né? Que aconteceu aqui. E aí a gente começou a corrigir isso, diminuir novamente o acesso que ele tinha às telas e voltar para os brinquedos. E ele ficou muito irritado. E pelo que eu conversei com as pessoas, aí, aí muda as estratégias, né? A Érica tá falando também irritada, aí tem que mudar a estratégia. É exatamente o que a gente fez. A gente mudou as estratégias. Montei um roteiro de brincadeiras voltada no método Montessori, né? Que eu gosto muito, é o método que eu uso aqui em casa, para fazer com ele para sair. Porque se eu deixasse, acaba que ele ia achar normal ficar irritado, sempre chateado, bater porta, bater perna. E aí eu brinco que era adolescência na infância, né? Os terríveis dois que vai para 3 anos, enfim. E foi dessa forma. E eu sempre como eu falo para todos vocês também que estão aqui na live, sempre procure ajuda, converse com outros pais, com outras mães, com psicólogos, queiram saber mais sobre o que está acontecendo com seu filho. Não aceite mudanças extremas achando que é normal. Veja se é uma fase ou se não é uma fase, se é algo que está acontecendo e você não sabe o que é e precisa descobrir, né, para corrigir isso, para que no futuro o seu filho não entre em uma depressão, né, ocasionada por conta do que ele passou ou viveu na infância, ou até na infância mesmo, porque depressão na infância existe. Ela é um pouco mais diferente, né, a gente sabe diante dos estudos, mas existe sim. A criança, ela é mais fácil de ser identificada porque a criança, ela demonstra rápido nas modificações do humor dela, ela muda tudo. Então, se ela sorrir muito, ela vai ficar fechada de vez, né? Ou se ela... Travou de novo. Travou Eu vou trocar novamente. minha internet. A gente vai ser paciente que a live está ótima e assim, talvez muitas pessoas estejam aí se vendo nas histórias que a Anne está trazendo. Né? Eu já vivi essa história que ela traz do filho dela, eu tenho o meu de 8 anos, eu também vivencio isso. A minha de 10 anos me traz desse olhar mais cuidadoso. Então, a gente percebe que, de fato, o que vai fazer diferença é como a gente vai estar olhando para essa criança, mudando a estratégia com ela, não se conformando com o comportamento e achando que, tá tudo bem, ou eu não sei fazer e deixar para lá. Pegou? Voltou? Voltei. Gente, troquei de internet 2 vezes aqui para minha internet, esse é meu celular. Enfim. Mas a gente vai E seguir. aí... São Muita coisas gente que está se acontecem. vendo aí na história que você está falando e vale muito a pena as histórias porque a gente não se vê sozinha. Essa rede de apoio que você falou aí, não é? Exatamente. E aí eu dividi, né, o que eu tava passando. Sempre eu divido com as meninas da rede de apoio materna e com outras amigas para ter diferença, o que fazer nessa época. E aí a gente mudou as estratégias, como a Erika falou. Eu fui atrás de livros, né? Livros que explicassem, demonstrassem os sentimentos para ele, que ele entendesse agora o que realmente é o sentimento de tristeza, de raiva, de ficar chateado, de ficar angustiado, o que é ansiedade, que às vezes as pessoas acham que a criança não é ansiosa, mas a criança é ansiosa. Ela tem sim, e ela pode desenvolver ao extremo. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Hoje aqui a gente tem um cuidado maior. O Benício, a gente percebe que ele é ansioso, porque quando você fala que ele vai tomar um sorvete, vamos supor, amanhã eu venho te buscar para tomar sorvete, porque você prometeu isso para ele. E se você não vier, ele vai ficar chateado. E ele, no dia, ele fica ansioso. Hoje que ela vai me buscar para tomar sorvete. Que horas? Já é agora? Já é de tarde? Já é de noite? Então, todo esse processo, ele fica... ele demonstra ansiedade. Então, a gente prepara e eu falo para todo mundo, não prometa nada para ele. Por favor, não prometa que você vai vir, porque pode acontecer algo que você não venha. E isso vai trazer uma chateação para ele. E a gente vai sempre conversando com quem está no convívio, né, do filho ali. E os livros me ajudaram bastante, né? Tanto os livros infantis quanto os livros que eu estudo. Artigos também, artigos acadêmicos. Mas
E as redes de apoio, né? Que as meninas, você passa por algo e acha que tá passando sozinha e tá passando com outra pessoa também, a mesma tá passando a mesma situação e fala o que ajudou ela e pode te ajudar também. E vai sendo assim. Pois é, essa questão que você está falando aí, Anne, de estudar, de buscar ajuda, de buscar os recursos, da gente não precisar da conta sozinha e ampliar esse olhar, vale muito a pena. Mesmo a gente que está aí lendo, estudando, cada hora chega uma coisa nova, cada hora é um comportamento novo, cada hora é uma demanda diferente. Uma das coisas que eu vivenciei aqui, por exemplo, essa questão que você traz, né, das redes, ou da televisão, das eletrônicos e tal, e a maioria de nós pais, por falta de recursos, a gente quer meio que proibir de uma forma abrupta para essa criança, sem às vezes nem explicar para essa criança o motivo de vamos diminuir isso, porque não está talvez te fazendo bem, e também colocar o que no lugar disso. Porque eu até converso com meu marido para a gente estar sempre alinhando as condutas aqui em casa também. Eu digo, não adianta tirar algo abrupto, que é isso também que está fazendo companhia para essa criança, se a gente não for chegar junto. Então, eu preciso tirar algo dessa criança que está sendo importante para ela, mas conversar, preparar essa criança antes, dar uma explicação necessária e colocar o quê? Você trouxe aí a ideia dos livros, das histórias, dos brinquedos, do carrinho. Trazer, hoje mesmo a gente criou várias brincadeiras, a gente fez experiência, ele ficou menos tempo no celular, menos tempo na televisão, por quê? Porque eu tomei essa consciência também de que, opa, para eu fazer isso eu vou ter que dar uma pausa e cuidar de dar atenção. E deu certo, porque praticamente ficou o dia todo aqui brincando, inventando mil e uma coisas, e a coisa fluiu. Então, vale a pena? Vale. Tirar? Vale. Mas conversa antes, atende mais. Então, o que você trouxe aí, para mim, faz todo sentido. Todo sentido. É exatamente assim, a gente conversa muito aqui. Tem que conversar, né? Mesmo eles sendo pequenininhos, às vezes as pessoas acham que menores eles não entendem. Eles entendem sim. Basta a forma de que você vai conversar com ele, achar a forma melhor para passar o que você quer para ele de uma forma que ele entenda. Então, vai na parte lúdica, através de brinquedos, de livros, através de uma conversa mais séria, através de exemplos, né, também. Aí a gente vai usando a criatividade para isso acontecer. Aqui, ó. Tô vendo. Participando da live. Toda a live ele está aqui comigo, participando. Gabriel. Dá um corpo, não tem um batom em mim. Tem batom porque eu tô com filtro para ficar linda. Eu sei que você está com o clima ali apertado por conta do bem que está estudando. Já, né? Já tá, voltou para a escola? Como é que foi isso? Conta pra gente que tá um anseio enorme aí. De quando vai ser esse retorno? Fale um pouquinho só disso para não atrapalhar muito seu horário. Pois é. O Benício, a gente tem 2 semanas que voltou às aulas. E aí, para algumas pessoas foi um choque, né? Em outros estados. Como assim, Manaus já voltou pico tão alto? E aí, eu tenho 2 coisas para falar para vocês. A primeira é que é uma notícia boa. Se voltou é porque o índice da curva desceu, as coisas estão sendo controladas e o vírus está sendo controlado no estado. Então, isso é muito bom. Vamos ver pelos os olhares positivos da história. E a segunda é que as escolas que voltaram aqui foram as escolas particulares. Então, fica a teu critério, mãe ou pai, querer enviar o teu filho para o colégio, né? Toda precaução está tendo. Aferição, né, de temperatura. A escola do bem é uma escola menor, vai ter o G5, que a gente fala que na Bahia a gente fala G5, aqui é maternal 3, eu acho, não lembro. E aí, é uma escola menor, tem menos alunos, né? Não tem adolescentes, não tem alunos maiores. Tem o tapetinho anti-higiênico antes de entrar, que bota o sapatinho com álcool. Aparecendo em algumas reportagens, então algumas crianças usam, né, o capacetezinho e tal, a viseira. Na escola do bem não precisou mais, obrigatório usar uso de máscara na sala, lavagem das mãos a cada 1 hora. Os professores foram treinados para se adaptarem e entenderem melhor a criança, porque a criança pode também não querer usar a máscara, e como é que você vai fazer isso, como é que você vai se adaptar, como é que criança.
E os pais também foram, né, bem orientados. Como começou 2 semanas atrás, há 2 semanas antes de começar as aulas, a gente recebeu informativos perguntando se estavam querendo, né, se a gente queria realmente que os filhos fossem para a escola, como seria a adaptação, como seria essa volta às aulas. E é porque não deu para filmar ontem, mas eu vou tentar filmar hoje e até mandar para vocês como ele sai feliz do colégio. E ele brinca, e assim, brinca com a brincadeira, cada coleguinha na sua cadeira, pega a correr ainda. Nesse momento não tem brincadeira no parquinho do colégio. E é dessa forma. Diante de vários julgamentos, né? Porque a gente recebe, infelizmente, tem pessoas que têm um olhar meio que julgador, não se coloca no posicionamento do outro, né? Já mandou teu filho para a escola, né? Eu recebi muito isso. Você não ama teu filho e tal. Pelo contrário, eu amo muito meu filho. Não existe um amor maior que um amor de mãe por um filho, ou de um pai pelo filho, né? E a minha posição de mandar ele para a escola no momento é porque eu já estou voltando a trabalhar. Então eu volto semana que vem para o escritório. Então eu quis preparar ele para isso, porque senão ele ia tomar um choque. Eu volto a trabalhar para o escritório, o pai dele volta também. E aí, como é que ele fica? Vai para a escola do nada? Vai, agora você vai ter que ir porque eu estou trabalhando. Não é justificativa ele ir para o colégio que eu estou trabalhando. Ele vai porque ele precisa aprender, porque ele tem que estudar. Ali é uma forma dele ter uma profissão, algo acadêmico, né? Então foi toda essa preparação. Então eu preparei ele para que, falando que ia voltar às aulas, ele no início disse que não queria, que gostava de ficar em casa. E tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô andando aqui rapidinho, só porque eu tô sentindo o cheiro de algo no fogo que não esqueceu. Juro pra vocês, por isso que eu corri. Live é isso. Live. Live, gente, saiu correndo. E era panela de pressão ainda. Histórias da vida real. E aí teve essa preparação pra ele voltar pra escola. Ele voltou, foi bem feliz, alegre de volta da escola. E ele volta cantando, conta como foi. E é isso, gente. As coisas estão voltando ao normal. Eu tô dando graças a Deus. Eu espero que em Salvador também volte logo, né? Que o pico diminui, que as coisas vão abrindo aos poucos com toda a precaução. E que vocês preparem seus filhos também. Porque o uso de máscara é obrigatório em qualquer lugar aqui em Manaus. Então a gente sai... Se você vai aqui na padaria, você vai de máscara. E foi dessa forma. Obrigatório também. Viu? Mas, ó, a gente está chegando ao nosso final. Anne, eu só tenho a agradecer a tua contribuição aí de mãe, né? E você abriu várias oportunidades para a gente, na condição de mãe, também se perceber de ter essa rede de apoio, de trazer uma demanda de dificuldade, que é tão importante, de ter atenção e olhar para o nosso filho como não conformismo a algo que não está bom. Então, foram vários aprendizados bacanas que vai dar aí para a gente, né, aproveitar bastante. Só tenho mesmo gratidão pelo seu trabalho, por você, pela sua disponibilidade. Vou te liberar, porque eu sei que você vai pegar a sua criança. Dê um beijo nele. E eu vou dar uma continuidade rapidinha aqui, só para a gente fazer o fechamento. Tá joia? Um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Um beijo de verdade. Me desculpa a correria. Prometo que na próxima live vai ser mais tranquilo. Tá certo? Ótima beijo, tarde. Tchau. Obrigada. Olá, pessoal. Só para a gente finalizar aqui, agradecendo a presença da Anne. Ela traz aí a experiência dela de mãe. Então, é isso. Fica a dica, tá? Para que a gente possa não se conformar com os comportamentos, não se conformar com as nossas limitações. As nossas limitações precisam ser vistas e sem culpa, mas com a lupa de aumento, de dizer assim, o que é que eu não estou dando conta e o que eu posso melhorar aqui na minha condição de mãe. Tá certo? Então, vamos trabalhar fortemente nas nossas crianças, tirar elas dessa situação de desamparo, de insegurança. As nossas crianças, elas precisam enxergar na gente, de fato, o nosso papel. Então, tá na hora da gente segurar esse papel com mais vontade aí, com mais responsabilidade mesmo, para dar conta de tudo. Né? Precisa dar conta do trabalho, ótimo. Tem muita gente que está aí trabalhando, dizendo não tenho tempo, não tenho condição. Mas é questão de urgência. A gente tem que tomar cuidado dos nossos filhotes. Para mim está sendo desafiador demais, mas está valendo a pena o meu empenho. Tá bom?
Um beijo no coração, gratidão demais por vocês estarem aqui. Compartilhem as lives, comentem, divulguem, me ajude nesse trabalho, tá bom? Beijo. Amanhã eu finalizo essa série da depressão infantil. Coloquem as dúvidas que a gente vai estar trazendo aqui para sanar o quanto antes isso. Beijo, fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau.